Maravilha. À medida que forem entrando, já estão gravando. Ué, eu autorizei, não entrou? Olá, Ellen. Tudo bom? Boa tarde, senhor. Ellen, tudo tranquilo? Boa tarde, contigo? Tudo bem, graças a Deus. Na paz. Então tá bom. Oi, Milene. Oi, Nicolas. Boa tarde, senhor. Tudo bem, querido? Oi, Tudo, sim, tudo. graças a Deus. Que bom. O que é isso na sua imagem? É uma caveira? Nicolas. Bah, senhor, nem eu sei, eu só coloquei só pra não deixar nada. Olá. Oi, senhor. Tudo bem, bonecas? Tudo jóia? Oi, senhor, boa Oi, tarde. meninas. Tudo jóia? Tomara que a turma apareça toda. Por enquanto estamos com 9, 10 agora. Show. E uma já me largou. Vamos lá. Vocês ouvem do lado de lá o chamado, não? Acho que não. Oi, Oi, tudo bom? Tudo. A Nairane fez efeitos especiais na fotinha dela. Oi, Rafaela. Oi, Ana. oi, Tudo bom? Oi, Melissa. tudo. Tudo bem? A turma está chegando. 16. Falta mais outros 16. Quase não, 15. Vocês são 31. Rafaela tá de ressaca, Rafaela? Ela tá... É mesmo, Deus.
Ah lá, acordou agora. Não. Ai, ai. 2 minutinhos e a gente já começa. 14h50 já deu nosso horário. Conseguiram receber os e-mails direitinho que eu vim mandando? Sim? Sim. Vai. Maravilha. Eu mandei um artigo sobre eficiência, bem mastigadinho, já marcadinho, que é para vocês não sofrerem muito com aquele monte de leitura. Eu sei que vocês estão com outras tantas atividades, não estou aqui para encher o saco de ninguém. Mas é porque ajuda a nossa conversa de hoje. Outra coisa importante, pessoal, os que forem entrando, eu acho que vocês recebem um aviso que está sendo gravado, mas sempre lembrando, eu gravo todas as aulas para poder deixar disponível para vocês lá no Moodle. E também mando por e-mail. O que eu vou fazer a partir de hoje, que eu já devia ter pensado nisso antes, mas só pensei nisso hoje, eu criei um arquivo Word onde eu boto os links do YouTube por aula. Então, não precisa ficar guardando o e-mail, eu mando o link por e-mail, mas eu também vou ter lá no Moodle, está escrito link de aulas gravadas. Se vocês quiserem ver algum dia específico, é só pegar aquilo lá e botar. E por que eu mudei para o YouTube? Porque alguma coisa aconteceu que alguns alunos, não de vocês, mas alguns alunos de uma outra turma que eu dou aula à noite, não conseguiram abrir os vídeos que estavam lá no Drive do Instituto. Então eu joguei aqueles vídeos todos dentro do canal do YouTube que eu tenho, que é secreto, nem eu sabia que eu tinha, e aí gero, e aí tem um link que aí vocês podem assistir mais facilmente em qualquer outro lugar, tá? Bom, vamos nós. Então, o primeiro assunto nosso é exatamente esse. Eu vou compartilhar com vocês o plano, porque de lá para cá também tive que modificar por ordem, hoje, na verdade, eu tive que modificar por ordem da direção, uma das coisas que eu tinha colocado. Estão conseguindo enxergar aí? Sim ou não? Sim. Maravilha. Sim. Tá. Show. Então, hoje nós vamos até eficiência e eficácia, e aí, a partir da semana que vem, eu vou entrar em assunto que eficiência e eficácia vocês vão precisar para a vida de vocês toda, tá? Aqui vocês vão precisar para a profissão que vocês vierem a escolher, no dia 28, e também para o projeto que vocês vão fazer no 3º e no 4º ano. Se vocês entenderem isso aqui direitinho, quando chegar lá, vocês vão estar bem mais mastigados. Deixa eu só liberar aqui para o pessoal entrar, Karen. Opa, deixa eu voltar lá que eu me perdi. Bom, o que aconteceu de mudança? Eu não tinha colocado aula sábados para vocês, porque eu me estendia até final de novembro. Então, hoje eu recebi a ordem de que não, as aulas de vocês têm que estar terminando dia 21 de novembro, todas, ou seja, numa sexta-feira. Então, o que aconteceu? Nossa última aula vai ser dia 16, que cai numa segunda. Ah, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu permitir aqui. Nossas aulas vão até dia 21, até dia 16, e aí eu tive que botar uma aula no sábado e aula no outro sábado, tá? Esses 2 feriados aqui, 12 de outubro e 2 de novembro, eu tinha jogado para dia de semana para não atrapalhar a vida de vocês. Ah, professor, mas e se eu não puder ir no sábado, assistir no sábado ao vivo, tem problema? Não, mesmo esquema de sempre, né? Vai estar gravado, e aí, olha lá depois, tá? Você não pode perder as datas de entrega dos trabalhos, que também tiveram que ser alteradas em função dessa história. Se puderem desligar o microfone agora, eu já abro para vocês, senão vai ficar muito ruído. Dona Maria. Então, o primeiro trabalho ficou dia 23/10. Para minha felicidade, hoje, uma de vocês até já me mandou, o trabalho dia 23/10 ficou show de bola. E o outro trabalho vai ficar para dia 9/11. Deixa eu ver quem está com... Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Desliga para mim, por favor. Rafaela, acho que é você. Bom, isso aí, cada um deles vale 5 pontos. Ela entendeu a proposta, mandou, ficou show de bola. Até já compartilhei com os outros professores para eles verem a turma que eles estão pegando daqui para frente.
Porque um dos sofrimentos de nós, professores, é quando a gente pega uma turma que não quer nada com nada. E, pelo jeito, a turma de vocês vai dar um show nesses anos que vocês têm aí pela frente, porque estão se mostrando, pelos e-mails que já foram me mandando nesse meio tempo, estão se mostrando bem participativos, o que facilita um monte o trabalho da gente, e eu vou cantar a pedra já para vocês. Facilita demais a vida de vocês nos 4 anos que vocês vão ter. Algo que eu já falei lá nos primeiros dias, quando a gente ainda podia se ver, sejam inteligentes e tentem formar comitês de estudo entre vocês, tá? Vai ter sempre alguma matéria que alguém é melhor do que o outro, façam grupinhos de 3, não façam grupinhos de mais do que isso. Se fizer grupinho de mais do que isso, vocês correm o risco de não sair nada se não ser bate-papo. Eu sou bom em geografia, eu vou ter bom em português, eu vou ter bom em matemática, um explica para o outro, porque ao explicar, vocês aprendem, tá? Os exercícios, como eu já havia dito outras vezes, vão ser feitos por vocês e depois corrigidos em aula. Vocês fazem em casa e a gente corrige em aula, para a gente não perder muito tempo com eles. E os exercícios vão ajudar vocês a entenderem as teorias, a matar possíveis dúvidas que vocês vão ter. E aí vem uma outra história que eu também falo, meus filhos até repetem isso para os seus colegas. Aqui é local de errar, tá, pessoal? Escola é local de errar. Então não se acanhem se vocês errarem. A gente está aqui para fazer vocês acertarem, para não errar no mercado de trabalho lá fora. Então, sem problema, sem estresse. Se alguém for aí, errou. Cara, esse tipo de gente não tem futuro na vida. Então, relaxa, deixa a vida acontecer. Tranquilos? Alguma dúvida antes de eu continuar? Não? Estamos em 26, faltam 5 pessoas ainda, mas então eles assistem gravado ou vão entrando depois. Eu vou passar os slides agora. Senhor, só... Sim, por favor, deixa eu voltar para você para enxergar quem está falando. Pode falar. Eu não consegui participar da última videoaula do senhor da semana passada, e quando fui tentar olhar no e-mail que tu me mandou a aula gravada, disse que não abria. Sim. O que eu fiz depois disso? Você chegou a pegar o iniciozinho, não? Que eu falei? Não. Tá. Eu passei a colocá-las todas no YouTube, e hoje eu já vou disponibilizar os links do YouTube para todo mundo, tá? Por aula. Então, vai ter um arquivo Word, que eu vou mandar anexado no e-mail, que vai ter lá o link da aula do dia 14, do dia 21, daí para frente. À medida que eu for fazendo as aulas, eu vou botando no YouTube, porque por alguma razão que eu desconheço, especificamente a turma que eu dou aula segunda-feira à noite, eu dou aula para 2 turmas. A segunda turma teve um monte de gente que teve dificuldade. Bom, se um monte de gente teve dificuldade, não é o link, porque outros não tiveram. Então, é o Drive, né? Então, quer saber? Eu descobri, eu nem sabia que eu tinha, mas eu tenho um canal no YouTube, eu jogo lá para dentro e aí o link fica permanente, vocês não se aporriam mais com o Drive, tá? Eu não sei se é muita gente usando o Drive ao mesmo tempo, outros professores, mas para que a gente vai sofrer se a gente tem outras maneiras, tá? Bom, vamos tocar a vida. Se tiverem alguma dúvida no que eu for falando, por favor, não se acanhem de pedir, abrir o microfone e falar, tá? A qualquer momento, certo? Vamos lá apresentar uma janela. E vamos nós. Apareceu para vocês? Sim. Sim. Então, tá, joia. Obrigado, queridos. Bom, para que essa história de administração, no final das contas, né? Para que ela serve? Só para encher o saco dos alunos do primeiro ano, os alunos do que faz curso bacharelado de administração? Não. Como eu já disse para vocês, qualquer profissão que vocês vão ter na vida, independente se for para a área da ciência, pesquisa, construção, saúde, o que for, vocês vão precisar administrar. Em todas elas, vocês vão ter necessidade de cumprir prazos, porque assim como na escola vocês têm prazos, e a minha disciplina nesse ponto, ela sempre foi, pelo menos presencialmente, muito mais chata com prazo, hoje eu não posso ser tão chato, porque nem todos vocês têm os recursos necessários em casa para poder entregar trabalho. Mas quando a gente estava presencialmente, eu confesso a vocês, os que já me conhecem de outros carnavais, sabem, eu não estendo prazo para nada, nem aceito depois do prazo, porque depois eu posso dar uma notinha menor. Não.
eu tenho que treinar vocês para o que é que vocês vão enfrentar na vida de vocês. Quem for para engenharia e entregar prazo de projeto atrasado, a empresa perde dinheiro. Quem for para o direito e perder prazo, perde a causa. Quem for para psicologia e não chegar no horário lá para poder dar uma determinada avaliação, está ralado. A administração não preciso nem dizer, está ralado o tempo todo. Então, pessoal, minha mulher é enfermeira, tem prazo. Ela tem um monte de indicadores que ela tem que entregar semanalmente de tudo que ela fez durante a semana. Se ela não for inserindo naquilo na ordem correta e da maneira como deve ser, ela vai ter problema. Não tem área que a gente não precisa administrar. Outra coisa muito comum, e vocês aí já devem ter presenciado isso, principalmente pelas compras pela internet, em relação a tempo, ao tempo que demora. Se vocês já foram ao McDonald's ou ao Burger King ou qualquer um desses aí, vocês veem que fast food fica só no nome, de fast não tem nada, é slow food. O preço, em geral, não condiz com o que eles pedem. Cobrar 26, 27 pila para um sanduíche que você consegue comprar uma refeição completa no restaurante é inacreditável. E aquele sorriso sofrido que nos dão, do tipo, o que que vai aí, o que que é para ti? E eles acham que você tem que saber o cardápio. Um exemplo crasso dessa de que você tem que saber tudo antes de entrar no serviço é o maldito do Subway. E você chega lá no Subway, quando finalmente chega a tua vez de pedir, a vitrine ficou o tempo todo tapada pelos que estavam na tua frente. Se você nunca foi lá, você não sabe que tu já tinha que ter escolhido o pão, que tu já tinha que ter pensado no recheio, que tu já tinha que ter pensado nas guarnições, e o cara fica lá nervoso, e aí você fica nervoso e aí não pensa em mais nada. Então, a gente tem que entender que as pessoas, quando vão procurar um atendimento, para elas é como se fosse sempre a primeira vez, e lamentavelmente os nossos funcionários, de um modo geral, são muito mal treinados, porque a gente paga muito mal. Por consequência, a gente tem uma mão de obra de má vontade, de má qualidade, com baixo nível de ensino, e que gera essa qualidade horrorosa em tudo que a gente faz nesse país. Outra coisa muito comum, pais de vocês talvez já tenham falado isso para vocês ainda são muito jovens, não trabalharam, mas é muito comum, se não fosse o nosso setor é que é importante, senão essa fábrica não funcionaria. Caras, assim, no Instituto Federal tem sempre algum setor que acha que é mais importante que o outro, os docentes acham que são mais importantes que os técnicos administrativos, e é papo furado. Todo mundo precisa de todo mundo. E um problema maior ainda é quando eu sou centralizador demais, não delego autoridade para os meus funcionários, e aí se eu saio de férias, ninguém sabe fazer o que eu faço. Isso é sinal de que, na verdade, eu sou não insubstituível, mas eu sou incompetente, porque alguém mais deveria saber o que eu sei fazer, tá? Se eu, por acaso, morrer amanhã, tem que ter um outro professor para me substituir daqui para frente. Não pode parar porque eu tinha bolado a matéria, certo? Para isso, o conhecimento tem que ser geral, tem que ser de todos. De onde vem essa palavra administração? Vem de duas palavrinhas, na verdade. Vem de ad e de minister. Minister, vocês, na verdade, sabem porque tem o ministro, que pertence ao ministério lá do governo, e tem o ministro da igreja, que é subordinado a alguém, ou seja, eu devo obediência a alguém. Eu, quando sou um ministro da igreja, é a Deus que eu devo a tudo que eu vier a falar e tudo que eu vier a tentar passar para as pessoas. E, enquanto ministro de governo, eu posso até o limite do que o presidente me outorgou de autoridade. Mais do que isso eu não posso. E se eu fizer alguma coisa além disso, ele pode me demitir, né? E o ad vem de direção, ou seja, eu estou sempre subordinado em direção a fazer algo que alguém me mandou. O que é mais importante vocês entenderem do que essas duas palavrinhas? É que o administrador não é o dono do negócio, o administrador é aquele que faz a gestão para o dono do negócio, certo? E dentro dessa história de administrar, a gente vai estudar de forma mais pausada, com mais calma, o processo administrativo. O processo administrativo é feito de 4 palavrinhas e eu já vou cantar uma pedra para vocês. Independente da faculdade que vocês forem fazer, vai ter processo administrativo. Medicina, enfermagem, engenharia e por aí vai. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas são as palavrinhas que nos levam a uma função básica de todo mundo que faz gestão. A função básica de todo mundo que faz gestão é tomar decisão. Eu não vou me alongar muito nisso, porque a gente vai estudar isso mais, mas tomar decisão está dentro de planejar, está dentro de organizar, está dentro de dirigir, está dentro de controlar. Vocês fazem isso no dia a dia da vida de vocês. Se vocês decidem que vocês vão estudar, é uma tomada de decisão. Se vocês decidem que vocês vão namorar ou não namorar, é uma tomada de decisão. Se vocês decidem que vocês vão obedecer aos pais de vocês, é uma tomada de decisão.
Se vocês decidem que vão para casa de uma amiga, mas na verdade vão para casa de um amigo, vocês estão fazendo uma tomada de decisão. E isso tudo tem consequências, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, certo? Isso é o básico. E nós, gestores, temos uma segunda característica. Então, a primeira é uma função, que é igual para todos os gestores, e a segunda é uma obrigação para todos os gestores. E aqui, geralmente, dá um pouquinho de controvérsia. A nossa obrigação é que devemos dar lucro sempre. Ah, mas uma enfermeira? Bom, uma enfermeira ou um médico, dentro do hospital, eles têm que fazer o possível para que aquele paciente não se contamine e não fique mais tempo do que o planejado. Eles têm que evitar gastar desnecessariamente com o paciente. Significa o seguinte, eu não posso dar remédio errado para aquela pessoa, eu não posso dar de comer a uma pessoa se ela vai para o bloco cirúrgico, se ela comer ela não vai poder ir para o bloco, e aí o horário do bloco ninguém vai poder utilizar, e aquela pessoa vai ficar mais um dia internada até poder fazer o jejum de novo e assim por diante. Eu tenho que cuidar o quanto de produto de limpeza está sendo gasto, eu tenho que cuidar para ver se não tem roubo de material. Eu não necessariamente gero lucro, mas eu evito que ela dê prejuízo, então essa é uma forma de dar lucro. Ah, não, Sérgio, mas eu vou fazer um trabalho numa ONG, e a minha ONG vai cuidar só de gente muito pobre, comunidades muito carentes, lá do interior da Amazônia, nosso objetivo não é dar lucro. Bom, então eu já vou cantar a pedra para vocês, que vocês vão quebrar. Por quê? Por que essa ONG também tem que dar lucro? É porque com esse lucro é que eu consigo fazer os serviços para aquelas pessoas que têm necessidades. Se eu não gerar lucro, eu não posso continuar dando ajuda àquelas pessoas que eu quero tanto ajudar e também não posso aumentar o número de pessoas que eu devo ajudar. Ah, não, Sérgio, você está falando bobagem. Quem faz ONG geralmente vive de doação. Tá, então vamos pegar o exemplo atual da pandemia, que um montão de gente perdeu emprego. Hoje nós estamos em torno de 14,3% desempregados, o que dá mais ou menos aí uns 20 milhões de pessoas. Se essas pessoas faziam algum tipo de doação para alguma organização, elas não estão fazendo mais porque elas não têm dinheiro. Outros tantos estão empregados, mas estão ganhando menos. Então, se vocês botarem na ponta do lápis, nós temos aí 80 milhões de pessoas que ou deixaram de ganhar 100%, ou estão ganhando menos. Tá, e se a minha ONG depende de doação, o que está acontecendo? Eu quebro, eu fecho, eu deixo de dar assistência. Então, eu preciso de ter fontes de renda que me permitam gerar lucro para poder reinvestir esse lucro na minha organização. Tudo tranquilo até aí? Se tiverem alguma dúvida, me parem, por favor. Tá, Sérgio, tá, então me diz de forma prática aí como é que eu posso fazer uma organização dessas. Oi, fala. Essas imagens vão para o Moodle depois? Ou Elas estão todas lá e eu já mandei por e-mail também. Tá bom. Tá? Acho até que mandei em forma de PowerPoint para vocês por e-mail. Depois só me confirme, que senão eu mando também. Porque lá no Moodle está em PDF, porque o Moodle não aguenta no formato PPT. Mas eu posso mandar hoje sem problema, se não mandei. Vamos lá. Vamos supor que eu esteja ajudando senhoras muito humildes que não têm uma atividade de subsistência, e aí mais algumas delas sabem costurar, conseguimos algumas máquinas emprestadas. Tá, ok, conseguimos algumas máquinas de costura emprestadas, então a primeira coisa que eu vou fazer é dar curso para aquelas pessoas todas aprenderem a costurar, homens e mulheres naquela região. Aí eu vou procurar clientes que queiram o serviço. Vou dar um exemplo que isso eu fiz, tá? Eu precisava de costureiras para um hospital que eu trabalhei há uns anos atrás. Por lei, eu tenho que ter uma costureira. Só que não vale a pena ter mais costureiras, porque elas logo elas têm problemas nos ombros pelo tipo de trabalho. E aí se encostam, porque são funcionárias, elas tratam de se encostar, isso vai estar aumentando o custo. Então, o que eu fiz essa minha costureira fazer? Ela só fazia pequenas costuras que não poderiam causar danos nela. Todos os demais serviços de costura, eu criei uma cooperativa com as senhoras carentes daquela cidade, conseguimos máquinas de costura e consegui o salão paroquial da igreja, que ficava embaixo da igreja, que era subutilizado naquele bairro. Elas passavam a se sentar lá e faziam todos os meus lençóis, todas as minhas roupas de cama, todas as minhas roupas de bloco cirúrgico e por aí vai. Tá, e aí? Uma parte do dinheiro ia para a cooperativa, para ela continuar comprando máquinas, insumos, e tal, porque o tecido o hospital fornecia, e alguma outra parte desse dinheiro ia para as costureiras, para elas poderem ser remuneradas pelo seu trabalho. À medida que a cooperativa crescia, elas cresciam também, porque começaram a prestar serviço para outras empresas, começou a entrar mais dinheiro, entendem?
Então, eu tenho que gerar lucro. Se eu não gerar lucro, eu quebro. Tranquilos? Sim. Então, joia. Tomar decisão é nada mais do que decidir aonde os recursos vão ser alocados. Vamos lá pegar um exemplo de férias. Ah, pai, eu queria muito de férias para Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma praia que todo mundo vai, os meus amigos vão, eu nunca consigo ir, o senhor sempre diz que eu não tenho dinheiro. Aí ele vai dizer para ti, olha, cara, eu te dou uma mesada todo mês de R$20. Você está gastando R$20 comprando o lanche, você já leva lanche aqui de casa. Então, por que em vez de você gastar R$20 de lanche, você não junta ali 10 pila para o lanche, 10 pila para a tua poupança, no final de um ano, você vai ter R$120. Claro que eu estou dando um exemplo bem chulo, tá? Mas é para vocês terem uma ideia. Olha lá, com R$120 você já consegue pagar a passagem de ida lá pro coisa. Bom, aí você está me mostrando que você está se esforçando, e eu vou te ajudar a comprar passagem de volta, tu vai ficar na casa de fulano de tal lá em Balneário Camboriú, e comida você vai se virar por lá. Você não vai ter muito dinheiro e eu vou aumentar um pouquinho a tua mesada naquele mês que você for ficar lá. É assim no dia a dia da gente. Como os recursos são escassos, o dinheiro é escasso. Quando eu falo recurso, não é só dinheiro, mas eu vou dar um exemplo de dinheiro. Dinheiro é escasso no Google, é na casa de vocês, é no Instituto Federal, é na Universidade Federal, qualquer empresa tem um máximo de recursos que é capaz de poder gastar. Recursos humanos. A gente não consegue ter todos os gênios que a gente precisa ter na nossa empresa. Se a gente não consegue ter todos os gênios, a gente precisa ter alguns muito bons que toquem aquilo lá. Ah, eles vão trabalhar muito. Vão trabalhar muito. Eu vou remunerar de forma adequada, porque sem eles meu negócio não funciona. Um exemplo. Não tem como pensar na Hyundai sem ter gênios ligados ao design. Os carros deles são shows de bola em termos de design. O formato dos carros é um formato moderno que atrai a clientela. Por isso que vende feito água. Puxa, então eu tenho que pagar caro para esse cara? Tem. Então, são recursos escassos, inteligência e conhecimento é um recurso escasso. Ah, eu sou o dono do Magazine Luiza e boa parte das minhas vendas é pelo Marketplace. Isso significa que muita gente acessa ali para botar o seu cartão de crédito e fazer uma determinada compra. Bom, então uma das coisas que eu tenho que ter muito bom aqui é segurança nos meus dados. Como é que eu faço para ter segurança nos meus dados? Eu tenho que contratar profissionais que entendam muito de segurança de dados, tem que ser gente muito bem formada, porque se alguém entrar no meu banco de dados e roubar esses dados, o nome do Magazine Luiza está lascado na praça. Foi o que aconteceu com o Facebook há poucos dias, que as pessoas tiveram seus dados roubados por hackers, porque o sistema de segurança do Facebook não era adequado. E isso pega muito mal, tá? Tranquilos? Vou tocando. Então, para que a gente estuda administração? Sobretudo para melhorar o seu funcionamento, o funcionamento das organizações, e entenda a família também. Nesse meio dessa loucura que está de muita gente perdendo emprego, a gente tem que decidir o que a gente não vai gastar mais. Bom, não dá mais para ir a restaurante como a gente ia. Antes a gente não ia a restaurante, mas a gente pelo menos comia direitinho aqui, pelo menos uma carne de vaca por semana. A carne de vaca agora vai ser por mês. Ao preço que está a carne de vaca, você tem quase que andar armado na rua para ninguém te levar. Essa semana eu fui comprar arroz e óleo no supermercado, virei para a moça do caixa, pedi para chamar a gerente, o pessoal do Zafra aqui já me conhece, sabe que eu sou um gozador. Eu disse, olha, eu gostaria de um segurança. Eles me olharam assim, você está com problema? Sim, é que eu vou sair do caixa, eu vou até o carro, eu estou levando óleo e arroz, é 1 litro de óleo e 1 quilo de arroz. Eu tenho muito medo de ser assaltado até o carro. Eles queriam me puxar pelas pernas, como é que você faz isso? Tá caro. Então a gente tem que decidir o que vai deixar de gastar, sob pena de deixar de gastar nas coisas principais. Não dá para ficar sem água e sem luz. Então, se não dá para ficar sem água e sem luz, alguma outra coisa vai ter que dançar, né? Prioridades. Claro, exatamente. Mas o que você falou é extremamente importante. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que elas não sabem que prioridade não pode ser um monte de coisa. A prioridade, na verdade, é uma coisa só. Aquilo que é de mais necessário. Tudo que vier depois daquilo não é tão prioridade. Então, nesse momento que a gente está com o meio ambiente completamente desestruturado, a poluição está altíssima e as pessoas estão sem grana, uma das coisas que as pessoas têm que colocar na cabeça é que eu não preciso ter um monte de par de sapato no armário, eu não preciso ter um monte de calça que eu não vou conseguir usar, eu não preciso ter um monte de blusa que eu não vou conseguir usar. Certo? Se eu não consigo usar isso tudo, para que eu tenho que ter só para mostrar para os outros que eu tenho? Bobagem. Tá?
Pense em sebos, por exemplo, sebos em... como é que se chama aqueles negócios que troca roupa usada? Agora não me sai o nome. Brechó, legal. Tem brechó para roupa de criança, tem brechó para roupa de gente grande, tem brechó de muito mau gosto, é verdade, e tem brechós com coisas bonitinhas, tem que catar por aí, tá? O que não dá é para continuar a gastar do jeito que a gente anda gastando, nem pensar. A natureza não aguenta. Bom, e aí, ao administrar, a gente evita que as empresas entrem em caos, elas entrem em confusão. Uma empresa que está em enorme confusão é a Latam, a empresa aérea, que está em confusão grave no mundo inteiro. Ela acabou de conseguir ter um empréstimo validado lá nos Estados Unidos, na sexta-feira. Se ela não conseguisse essa grana, ela ia quebrar. Imagina a quantidade de gente que depende da Latam para viver, não só de funcionários diretos, mas de funcionários indiretos que iam perder o emprego, desde o camarada que limpa o avião até o comissário e o piloto que estão lá a bordo. Já foram 3.700 embora só aqui no Brasil. No mundo inteiro deve ir outro tanto de gente. Precisa de um administrador que não está, neste momento lá, não estão dando conta do recado. Bom, o mundo está em constante transformação e eu coloque na cabeça de vocês que a única coisa constante é a mudança. Nunca para de mudar. Por mais que vocês não queiram, as coisas mudam e a gente tem que ser resiliente. E resiliente não é resistente. Resiliente é a nossa capacidade de ser flexível diante das mudanças. Vocês, por exemplo, estão diante de uma mudança que vocês não imaginavam ocorrer lá em fevereiro ou em dezembro, quando entraram para o Instituto. Nem eu imaginava que a gente ia ter aula do jeito que nós estamos tendo, né? É o possível? É o possível. Seria melhor do outro jeito? Sim, acho que sim. Mas é o que há para o momento e eu não sei quanto tempo mais vai durar, né? E nós, nesse meio dessa confusão toda, né? Nós temos um mundo que está permanentemente acabando e outro mundo permanentemente começando. É aquela figura do yin e yang, que parece uma cobrinha tentando comer o rabo da outra cobrinha. Então, exatamente, é circular. Quando algo termina, tem sempre algo começando. É isso que aquela figura quer dizer. Algumas previsões em termos de mudança. Em 2050, ou seja, daqui a 30 anos, vocês vão estar com seus 45, 46, algumas até um pouquinho menos, vocês tendem a viver 120 anos. Por que isso? Porque vocês têm mais vacinas, porque o diagnóstico médico hoje é muito melhor do que era 20 anos atrás, porque vocês têm remédios de melhor qualidade, e se mantiverem uma alimentação adequada e o cérebro sendo exercitado, aliás, se querem evitar Alzheimer, pensem bem no que vocês vão fazer na vida de vocês. Não parem de estudar. Quando vocês se aposentarem, vão estudar um idioma, vão aprender a tocar piano. Não pode parar de usar o cérebro. Parou de usar o cérebro, vocês estão mortos. E a partir de 2020, quem já foi meu aluno sabe que eu sempre toco nisso, vocês sofrem muito com a escolha da graduação nesse momento da vida de vocês, mas tenham uma certeza, qualquer graduação que vocês forem fazer daqui a 4 anos, que é quando vocês vão estar entrando no vestibular, ou no Enem, ou sei lá como, SISU, vocês têm uma certeza, aquela formação inicial vai valer por no máximo 12 anos. É melhor das hipóteses 14, mas pessoalmente eu acho que são 12 anos mesmo. Tá, e como é que eu faço para me manter empregado? Nunca mais para de estudar. Se vier um desafio dentro da empresa para pegar algo que eu não conheço, topa. Porque você vai estar sendo pago para aprender uma coisa nova. Os primeiros 3 meses vocês vão ficar em pânico, mas depois vocês vão entender como funciona, vão criar métodos para aquilo e vão aprender uma coisa nova e dali a pouco vem outro desafio. Não tenham medo de agarrar os desafios que vierem na vida de vocês, porque é só para o bem de vocês. Hoje o conhecimento já vem sendo duplicado a cada 83 dias, é uma confusão louca, então a gente está sempre atrasado. Eu estudo sempre 2 a 3 horas por dia, todos os dias, 7 dias por semana. Se vocês me mandarem um e-mail de madrugada, sei lá, 1h da manhã, quando vocês normalmente dormem, vocês vão ver que lá pelas 5 e pouco ele já está sendo respondido, porque eu já li jornal e já estou começando a responder os e-mails. E eu não dou conta. Por mais que eu queira, eu não dou conta. Ontem eu estava estudando gestão pública, mais uns artigos que saíram. Hoje eu fui estudar agronegócios, e quando eu acho que eu já estou indo em dia, eu já estou atrasado outra vez, certo? Um pouquinho de administração no Brasil. Ela começou especificamente em 68 a faculdade, em 70 houve um boom de crescimento econômico
em 72, logo depois, veio uma crise do petróleo, teve guerras entre Israel e a Palestina, então você teve um monte de confusão no mundo inteiro, que fez com que carros, por exemplo, americanos, que eram grandes vendedores lá nos Estados Unidos e no mundo, na década de 70, aquelas banheirões enormes, que faziam 5 km por litro, de repente eles não valessem mais nada, porque com a crise do petróleo, o petróleo aumentou 400%, e quem passou a vender muito foram os carros japoneses, um pouco mais compactos, que faziam 12 km por litro, ou seja, mais do que o dobro de economia. Anos 80, eu sou do tempo, gente, que a inflação é de 80% ao mês. Então, a gente recebia o salário, ia direto para o supermercado, geralmente ia com mais alguém, porque a gente enchia 2 carrinhos e comprava tudo que podia para o mês, por isso que algumas casas mais antigas têm um quartinho para o rancho, porque você precisava estocar comida, porque no dia seguinte, de tarde, já estava tudo muito mais caro. Tinha sempre alguém etiquetando mais veloz do que você era capaz de comprar. Então, hoje vocês estão nos melhor dos mundos. A inflação é em torno de 2,5% ao ano. Isso não dava nem o que era de dia. Para vocês terem uma ideia, num voo que a gente fez para Londres, um colega meu tinha tirado um extrato bancário e tinha muitos zeros, 125 mil reais tinha na conta dele. 125 mil dinheiros da época, acho que era cruzeiros. E ele botou o extrato aberto na bolsinha interna da mala. E a gente sempre, quando chega na alfândega, mesmo não tendo comprado nada, a gente é obrigado a abrir a mala. E abriram a mala, viram aquele montão de dinheiro na conta dele, imediatamente ele pararam ele para um canto, ele ficou 12 horas, todos os casacos dele foram descosturados, os casacos de inverno, ele ficou só de cueca, porque a alfândega de Londres achava que ele era traficante, por isso que tinha tanto dinheiro na conta. Foi preciso um cônsul lá brasileiro ir, liberá-lo e explicar que realmente a nossa moeda era maluca, tinha zero pra caramba, que para os europeus era alguma coisa assim inexplicável. Para vocês terem uma ideia de como era a vida da gente. Não raro eu chegava de voo e o cara da alfândega dizia: vocês souberam que aconteceu um plano financeiro tal? Olha, de 85 para frente foi um plano atrás do outro. Na década de 90, então, foi um horror. Quem tinha dinheiro no banco geralmente perdia tudo. Anos 90 começam algumas modas no mundo, e a tal da reengenharia que talvez tenha sido a pior desgraça de todas. Reengenharia significava o seguinte, pela ideia dos autores. Uma empresa de porte grande, 1.500 funcionários, tem geralmente 60 níveis hierárquicos. Entre o presidente e o funcionário que atende o cliente, existem 60 escalas. Então, supervisor, coordenador, gerente, 60 presidente. Quando esse atendente aqui do cliente sabia de alguma coisa de reclamação, essa reclamação nunca chegava lá no cabeção, ou quando chegava levava 3 meses. Então, o que esses caras fizeram com a reengenharia? Foi dizer, olha, não podemos ter tantos níveis entre o cara que atende o cliente e o presidente, porque senão essa qualidade vai se perder e alguém mais esperto vai assumir o negócio de vocês. O que fizeram? Demitiram gente pra caramba, e não era isso que os caras estavam querendo dizer. Tirem os níveis hierárquicos, mas não mandem as pessoas embora. Se você tinha gerente e supervisor, aquele gerente virava supervisor, ou o supervisor virava gerente. Existe um ciclo natural das empresas que as pessoas vão se aposentando, vão morrendo, e leva em 5, 6 anos você já está com a casa ajeitadinha. Quando mandaram esse monte de gente embora, mandaram gente muito competente embora. Muita empresa quebrou porque aquelas pessoas, quando foram embora, o conhecimento foi embora junto com elas. Ou pior, eles viraram concorrentes daquela empresa que os mandou embora. Isso não foi de forma nenhuma inteligente. Depois de mais ou menos 5 anos da reengenharia sendo aplicada no mundo todo, as pessoas pararam de fazer isso, as empresas pararam de fazer isso. Já tem até livro lançado há uns 5 anos atrás, dos mesmos caras da reengenharia, tentando se mostrar, olha, nós nunca dissemos isso. Vocês aí, empresários, é que entenderam que era para tirar as pessoas, e a gente nunca disse isso. Existe também o TQM, Total Quality Management, que é gerenciamento de qualidade total, da década de 90, isso veio com os japoneses e também foi implantado no Brasil. Six Sigma, isso é coisa para pessoal da administração, tá? BSC, Balance Scorecard, que é uma outra forma de você fazer planejamento estratégico das empresas, e os famosos 5S,
que é o housekeeping dos americanos, feitos depois da Segunda Guerra, que era a forma de fazer com que as empresas industriais trabalhassem de forma ordeira, limpa, que não houvesse sujeira, não é aquelas oficinas mecânicas todas sujas, que tudo fosse limpinho, que tudo fosse guardado no lugar certinho. Vocês já devem ter visto oficina em que tem um quadro, que tem um lugarzinho para guardar alicate, um lugarzinho para guardar a chave e tal, um lugarzinho para guardar a chave de fenda. Esses 5S viam isto tudo e mais o respeito uns para com os outros. Os japoneses gostaram da ideia, botaram o nome japonês e aí criaram o tal do 5S. Ela é útil, extremamente útil até hoje. Eu mesmo já apliquei 5S em hospital, recomendo que quem tiver interesse nisso, se a coisa melhorar no que vem, até dou uma aulinha para vocês sobre isso, que é bem legal. E à medida que você começa a ter competição, eu tenho que ficar melhor do que eu era, sob pena de eu quebrar. Então, muita empresa foi quebrando ao longo do tempo, porque foi chegando a competição e eu não acordei para a vida, tá? Exemplo disso, por exemplo, a Ford nunca mais se levantou depois da Segunda Guerra, porque ela era uma fábrica, era uma empresa extremamente importante até a Segunda Guerra. Ela produzia em grande quantidade, a gente vai aprender mais sobre isso quando chegar lá. Só que ela não acordou que o cliente mudou. Se vocês pensarem, hoje nós estamos vivendo em guerra. É guerra contra um vírus, mas é guerra. Se as empresas não acordarem que tem muita gente hoje que vai passar a comprar pela internet, essas empresas que dependem de venda direta, ou seja, olhando o consumidor, vão quebrar se não tiverem também um canal de vendas pela internet. Muitas já quebraram. Quem não tem muito o que fazer? Por exemplo, lingerie. Lingerie, para as mulheres, é algo que as mulheres gostam de ver a renda, de sentir a renda. Então, se eu não tenho uma forma de fazer essa sensação chegar lá no meu cliente, ela não vai comprar de mim, vai comprar de alguém que consiga fazer, tá? E alguns tipos de comida não tem o que fazer. Por exemplo, comida chinesa, por mais que vocês tentem, se vocês forem um paladar chato que nem o meu, vocês vão ver que ela não fica com o mesmo gosto que comida feita na hora. Não pode funcionar buffet de comida chinesa porque ela perde o perfume. E por aí vai. De lá para cá, dos anos 2000, firmemente nós temos um negócio chamado globalização. O que é tal da globalização? Globalização é as fronteiras de um país já não impedem mais a chegada de produtos de outros países dentro do meu país. Então, as famosas máscaras. Quem produzia máscara no mundo, basicamente, era a China. Quando precisou, não tinha máscara para todo mundo. E aí começaram as donas de casa a produzir as máscaras de tecido. Os hospitais não podem viver com uma máscara de tecido, precisam das outras máscaras. Algumas empresas de tecido não estavam vendendo nada, mudaram sua linha de produção e passaram a produzir máscaras para hospitais com os tecidos corretos, para que o pessoal da saúde pudesse trabalhar. Se a gente não acorda, a gente quebra. A gente tem que estar sempre antenado com o que está acontecendo no mundo lá fora. Por isso, pessoal, não está fácil, nem está mais difícil ser um bom administrador. Vocês vão ver as razões. Mais fácil. Cada vez nós, gestores, temos mais informação disponível, basta decidir se a gente vai querer ou não acessar. O problema é, diante de tanta informação, eu até falei para vocês que a cada 2 dias tem 84 vezes mais informação do que tinha antes, como é que eu vou saber qual é a informação mais relevante? Como é que eu vou implantar todas as mudanças que estão acontecendo? Será que eu vou precisar investir ou basta ter as pessoas corretas para poder fazer essa implantação? A tecnologia não para de avançar. Se eu sou uma empresa ligada à informática, a cada 2 anos minha empresa muda completamente, porque tudo que era verdade absoluta antes não é. Um exemplo para vocês. Vocês já não são da geração Facebook. Facebook já virou coisa de velho. Há 5 anos atrás, Facebook era o cara. Então, hoje vocês têm o WhatsApp, que o Facebook comprou, porque já viu naquela época que o WhatsApp seria um concorrente, e vocês têm o Instagram e Twitter e outras coisas mais. Então, o Facebook era o tal, já deixou de ser, assim como uma vez, há muitos anos atrás, foi o tal do Orkut, né? E como fazer para as pessoas se manterem felizes no emprego? Como fazer com que elas se mantenham atualizadas? Como fazer com que cada vez que elas se mantenham atualizadas, gere algum benefício para a minha empresa? Não está fácil. A ideia de administrar veio de
duas coisas diferentes, e é por isso que eu gosto de falar nisso nesta aula. De um modo geral, as pessoas ficam muito infelizes quando vão estudar a parte teórica, porque elas acham assim, a teoria é um saco, teoria os caras não serve para nada, na prática acontece de outra maneira. Pois é, teoria na administração não funciona dessa maneira. A teoria da administração, ela é um estudo de uma empresa real ou de mais empresas, onde eu tento entender por que uma se sai bem e a outra se sai mal. Se ela se sai bem, por que ela se sai bem? Quais são os fatores que levaram ela a se sair bem? E quais são as coisas que são perigosas? Aquele caso dá para aplicar em qualquer lugar ou varia de cidade para cidade ou de país para país? Então, a gente precisa ter a teoria para saber o que foi feito no passado, para tentar implementar algo que sirva para fazer com que eu não erre ou não cometa os mesmos erros que os anteriores cometeram. Então, essa é a nossa diferença entre a teoria da administração e na filosofia e na sociologia. Aqui a gente olha, estuda o passado, compara e toca para frente. Tá, e aí como é que eu posso fazer? Bom, uma das coisas para eu poder aprender bastante, além, obviamente, de estudar, é participar de algumas experiências simuladas, fazer um projeto. Vamos lá. Nós estamos com um projeto agora que é ajudar empresas, pequenas empresas, funcionários autônomos, profissionais autônomos e pequenas cooperativas a sair do buraco em função da pandemia. E aí, eu tenho batido na tecla são professores de 8 campi diferentes que participam desse projeto. Eu tenho batido na tecla da importância de trazer alunos para dentro desse projeto para que vocês aprendam, tendo contato com empresas reais, o que pode acontecer e o que pode não acontecer. Por que isso? Porque pode ser que alguns de vocês queiram montar empresa, pode ser que os pais de vocês tenham empresa e a gente possa ajudar, e porque a gente dá um monte de teoria para vocês, seria muito legal que vocês vissem a aplicação disso na prática. Caras, aí o pessoal é resistente, mas aluno, não sei o quê. Olha, vamos fazer o seguinte, nós temos 8 alunos da administração, são 3 da pós-graduação e 5 do terceiro ano, que querem muito participar e já se ofereceram e estão num projeto que a gente criou aí no Campus Canoas. O próximo cliente que entrar, vamos fazer um projeto piloto, vamos fazer uma experiência simulada. Se der certo com eles, vamos implantar para os demais, e para os demais campi, para os alunos que quiserem, não precisa obrigar ninguém. E outra, e o que der errado, a gente ajeita para que dali para frente a gente faça o certo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o pessoal topou, os nossos colegas ali do terceiro ano, os alunos do terceiro ano, já estão trabalhando numa empresa que eu atendi na sexta-feira passada, vou continuar atendendo essa empresa nessa semana mais 2 vezes, eles estão dando um monte de ideias muito legais, e a partir da outra, eles já começam a participar do primeiro encontro com o empresário. E para vocês, professor, eu não tenho interesse nisso não, eu não tenho nada a ver com a administração, não quero montar empresa, tá, mas vai perder a chance de aprender alguma coisa? Não. A ideia é trazer esses casos gravados, vocês vão ver a reunião que a gente teve com o empreendedor, vamos mostrar para vocês as soluções que nós indicamos para aquele empreendedor, e vocês vão ter que buscar novas soluções. Para que isso? Para desenvolver o senso crítico de vocês e a capacidade de criatividade. Vai ser muito legal para todo mundo, acho que vocês só têm a ganhar. Então eu preciso unir a prática com a teoria, esse é o nosso objetivo. E no caso daqueles que ainda têm bom coração, vão ser, e eu espero que todos vocês atendam esse critério, vai ser também uma forma de vocês ajudarem o vizinho de vocês da padaria, o cara lá que tem uma oficina de costura, o outro que tem uma pequena oficina mecânica, o outro que tem um site, um aplicativo desses aí qualquer, que faça propaganda, que faça intermediação, porque vocês vão ter uma visão diferente, vocês vão estar interferindo na comunidade. Bom, vocês também vão ouvir muito falar no resto da vida de vocês no famoso chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes, tá? Onde você está lendo perspectiva, lê habilidade, eu acho que fica melhor do que perspectiva, mas vamos lá. Conhecimento, habilidade e atitude, o que é isso? O conhecimento é isso que vocês estão adquirindo aqui na sala de aula no dia a dia, é o saber. Vocês à medida que vocês vão conversando com a gente, entre vocês, com os pais de vocês, com os irmãos, amigos de vocês vão adquirindo conhecimento. Ninguém é um balde vazio, a gente está sempre meio cheio. Aí, ok, eu sei,
mas será que eu sei fazer? Eu não botei isso em prática ainda. Vamos tentar? Bom, aí à medida que eu pego aquele conhecimento e boto em prática, eu vou ganhando segurança. Legal, vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão ter que apresentar muito na vida de vocês, durante os 4 anos aí que vocês vão estar no Instituto Federal e lá fora nas empresas também. Como é que eu faço para apresentar? Eu sei a matéria, eu sei o trabalho, fui eu que fiz o trabalho, mas, cara, eu tenho vergonha de apresentar em público, não gosto de apresentar em público. Só tem uma maneira. Eu vou ser obrigado a apresentar, porque mais cedo ou mais tarde eu vou ter que apresentar um trabalho numa empresa. E eu tenho que aprender agora que o professor e a professora podem me corrigir. Então, a primeira sai mais ou menos. O segundo, eu já vi que os erros que eu cometi no primeiro, e a gente também foi ajudando a corrigir. Aí o terceiro sai um pouquinho melhor. Quando vocês veem, vocês estão apresentando, dando baile. E eu posso cantar a pedra para vocês que nas reuniões que nós tivemos nessa pandemia com os alunos dos diversos cursos, os que melhor falavam eram justamente os alunos da administração, que nos deu muito orgulho, porque eles eram objetivos, não enrolavam, chegavam direto ao ponto. Então, eles sabiam e sabiam fazer. Agora, eles apresentaram uma outra característica extremamente importante. Eles têm atitude. Então, eu sei fazer e eu quero compartilhar com os demais. Eu sei fazer acontecer. É por isso que eu falo para vocês que vai funcionar muito bem o estudo de vocês se vocês pegarem e começarem a criar grupos entre vocês para estudar determinadas matérias. Eu sei, eu estou a fim de ensinar, e no momento que eu estou a fim de ensinar, eu não só vou mostrar que eu sei fazer, mas que eu tenho vontade de fazer com que os outros saibam o mesmo que eu sei. Por quê? Porque o sol nasce para todos, e se a pessoa tirar 10 na prova e eu tirar 10 na prova, ninguém vai ser prejudicado, todo mundo vai sair beneficiado, não tem ganho só para um, tem ganho para todos. E outra, mais cedo ou mais tarde pode ser que eu tenha dificuldade em uma outra matéria e um outro vai me ajudar e me estender a mão, porque a gente não consegue ser bom em tudo. Tranquilos até aí? Esse é o famoso chá, então, tá? Interrompam qualquer coisa. Lembre-se que eu não estou vendo vocês. Bom, aqui é o início do nosso conceito de eficiência e eficácia, que em função dos diversos recursos que nós temos nas organizações, e entenda isso nas famílias também, a gente precisa pensar bem em como utilizar de forma eficiente e eficaz esses recursos, dado a sua quantidade, dado a escassez deles. Então, nós temos recursos materiais, recursos financeiros, recursos informacionais e recursos humanos. Recursos informacionais, entenda, acesso à informação. E financeiros, grana mesmo, materiais, pode ser matéria-prima, básica, e recursos humanos somos nós, porque nenhuma organização existe se não é o ser humano. E aí nós desempenhamos determinadas atividades administrativas para poder fazer esses recursos trabalharem, para poder atingir determinadas metas. Bom, um exemplo fácil aqui. Dentro de recursos materiais, nós temos a casa, o edifício, as máquinas, né? Dentro dos financeiros, o crédito, o capital que eu tenho para poder fazer aquilo trabalhar. Os humanos são todas as pessoas que fazem parte daquela empresa. Os mercadológicos, quem que vai querer me comprar? Quem que vai querer consumir aquilo que eu produzo de serviço ou de produto? E, finalmente, eu preciso de ter alguém administrando essa bagunça toda, que são nós gestores, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, o que a gente faz é, através de bom senso, equilíbrio e criatividade, atingir um resultado nunca sozinho. A gente não trabalha sozinho. O ser humano é um ser gregário, a gente precisa viver em coletividade. Se o ser humano é um ser gregário, a gente tem que botar na cabeça da gente que a gente consegue porque outras pessoas estão nos dando suporte para isso. Vamos pegar as casas de vocês. Tem muito homem aí que se vangloria de ser o provedor da casa. Porque eu sou homem, trabalho, a minha mulher não trabalha. Olha, existe um ditado que eu aprendi há muito tempo atrás, que diz assim: atrás de todo grande homem há sempre uma grande mulher cansada. Ninguém faz nada sozinho. A pessoa só consegue ir lá ficar 12, 15 horas porque alguém está dando suporte atrás para que a família vá para frente, mesmo que ela não trabalhe fora. Para quem faz atividade de casa, que nem eu faço, que nem muitos de vocês fazem, sabe o trabalho que dá. A gente termina o café da manhã, já tem que pensar no almoço, do almoço já tem que pensar no jantar, e é supermercado, é o dia a dia da casa, não é mole. Trabalha-se muito mais em casa que se trabalha fora de casa, garanto a vocês.
Por sermos todos gestores, a gente tem que pensar em como vamos fazer gestão, inclusive, das nossas carreiras. O que a gente quer para nossas vidas. Que mudança... não estou feliz nessa empresa, eu estou trabalhando demais, não era aquilo que eu imaginava, não me pagam de forma respeitosa. Ok, o que você vai fazer para mudar? Que cursos que você vai investir para se tornar interessante para outras empresas? Tudo isso a gente tem que fazer gestão. A gente é gestor o tempo todo e tomando decisão o tempo todo. Algumas atividades que nós gestores fazemos, né? Que eu já falei para vocês, a tomada de decisão. A gente tem um montão de informação que a gente tem que processar, e processar significa ir atrás, analisar, fazer a síntese disso para me gerar um conhecimento para que eu possa ganhar dinheiro com aquela função. Eu ganhei dinheiro a vida inteira como gestor, pessoal, fazendo gestão de processos. Eu mudava a maneira como as coisas eram feitas, porque tem sempre uma maneira melhor de fazer aquilo que as pessoas já fazem há muito tempo do mesmo jeito. Até o ato de cozinhar tem várias maneiras de se fazer. À medida que você vai fazendo, você se puxa, mas e se eu fizer assim? E se eu fizer assado? E se eu não sei como é que vocês fazem um sanduíche. Eu ligo a torradeira antes, eu estou na cozinha porque tem faxineira hoje em casa. Eu ligo a torradeira antes de fazer o sanduíche. Aí eu ligo lá para dar uma torradinha no pão para ele ficar aquecidinho, e ao mesmo tempo que eu vou ligando a torradeira, eu já vou colocando uma frigideira no fogão. E essa frigideira no fogão, eu vou botar os ingredientes e já boto tudo ali dentro, em cima desse pão, desse recheio. Então, por exemplo, se eu vou fazer um ovo com queijo, boto o ovo, boto o queijo por cima, ele já sai direto para o pãozinho já temperado com maionese, mostarda, ketchup, para quem gosta. Eu vou fazer um hambúrguer. Em cima do hambúrguer... Mas eu fiquei com fome agora. Agora sinto muito. Agora não vai rolar. Feijão. Como é que se cozinha o feijão? Bom, eu boto a panela de pressão para esquentar bem, porque em cima dela eu vou botar costelinha de porco defumada, vou botar bacon, vou dourar aquilo tudo. Enquanto eu estou dourando, eu já estou pegando o feijão, já estou colocando ali dentro, aí já boto água, depois, enquanto ele está cozinhando, eu já corto a cebola, a salsa e o alho para colocar. Em suma, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai se dando conta que existem outras formas de fazer processos melhores, tá? E algumas habilidades a gente tem que ter para poder ser um bom gestor. Eu diria que, além da capacidade de comunicação, que provavelmente é a mais importante de todas, extremamente importante, se a gente não souber se comunicar com cada tipo de pessoa com quem a gente se relaciona, muito provavelmente a gente vai ter problemas. Eu não sei se eu falei para vocês na semana passada, num dos hospitais que eu trabalhei, eu tinha um laboratório lá dentro, a gente atendia a gente externa, né, o cliente externo, e existe um exame de fezes, que talvez vocês tenham feito, que são 3 coletas. E ao fazer as 3 coletas, a colega do laboratório disse para o cliente, olha, o senhor tem que colocar o nome nesses potinhos, quando trouxer, ok? Ok. Dias depois veio o paciente com 3 potinhos. Alguém sabe o que estava escrito nos 3 potinhos? Alguém se aventura? Ninguém? Covardes. Estava escrito isso que vocês estão pensando mesmo. Merda, merda, merda. Por que isso? Porque para a colega do laboratório era óbvio para ela, não para ele, que ele tinha que escrever o nome dele, João Manuel da Silva, João Manuel da Silva, João Manuel da Silva, para não confundir aqueles potes com de outras pessoas. Ao falar ter que escrever o nome, ele entendeu que tinha que escrever o nome do conteúdo. Merda, merda, merda. Então, a qualidade da comunicação é extremamente importante, porque senão a outra pessoa não entende o que você está solicitando e a razão de você estar solicitando. Outra forma de vocês ganharem dinheiro na vida de vocês é raciocínio lógico e analítico. Isso não é fácil de ter. Algumas pessoas nascem, são privilegiadas, e outras, como eu, precisam desenvolver isso pensando muito em processos. Eu não sei como funciona para vocês, para mim funciona muito de madrugada. Eu tenho um baita problema, que durante o dia eu, de repente, não consigo solução, vou dormir, e lá pelas 3 horas da manhã eu acordo com uma solução mágica, de como fazer aquilo de forma melhor, e aí boto no papel imediatamente. Então eu tenho sempre papel e caneta lá na minha mesa de cabeceira, porque senão eu vou dormir de novo, quando chega de manhã eu já não lembro mais. Então eu escrevo, depois volto a dormir. Criatividade é uma característica fundamental para qualquer atividade. Capacidade de negociação todos nós temos que ter, porque a gente negocia o tempo todo, seja com os nossos
namoridos, seja com nossos pais, seja com nossos chefes, seja com nossos colegas, seja até com o cara do restaurante, né? Capacidade de tomar de decisão, eu já havia falado com vocês. E liderança. Pessoal, não precisa ter um crachá dizendo que eu sou gestor, que eu sou gerente, que eu sou coordenador ou diretor. Eu posso ser líder de alguma coisa simplesmente porque sei mais do que os outros. E eu passo a ser a referência dos demais no momento que eles perceberem que eu, de fato, domino aquele assunto e eles vão passar a me perguntar sempre as coisas. E, claro, já falei para vocês, a gente não faz nada sozinho, nada. A gente é muito melhor quando a gente trabalha em equipe, e equipe significa um ajudando o outro, de fato, sem cobrar alguma coisa em troca. A gente faz porque a gente entende que é importante fazer. E alguns desafios que a gente tem, a necessidade de cada vez mais ter qualidade de vida, o cliente cada vez mais sabendo do que é qualidade, né? A gente tem que fazer multitarefas, a gente não pode saber só uma coisa bem feita, a gente tem que saber uma coisa bem feita, mas tem que saber um pouquinho de outras coisas, mas alguma coisa a gente tem que ser muito bom. E não está fácil, tá, pessoal? Não está fácil mesmo. Alguns erros muito comuns, quando a gente centraliza demais e não compartilha a informação com os outros, conhecimento com os outros, quando a gente não usa o tempo da forma adequada, uma colega que sabia como é que eu consigo responder os e-mails tão rápido e gerenciar todas as outras coisas. É fácil, eu tenho filhos. Como ela não tem, ela não entende, porque quando você não tem filhos, você tem mais tempo sobrando e acaba usando mal. Meu tempo é curto, eu tenho que saber isso da melhor forma possível. Eu tenho que ter uma visão do todo do meu negócio e de mim mesmo. Eu preciso saber o quanto eu sou capaz, quais são as minhas falhas e quais são as minhas possibilidades, né? Não posso fazer nada sozinho. Se eu for no gestor, que todo dia só me preocupa em apagar incêndio, eu não consigo pensar em melhorar, mesma coisa com vocês. Se vocês tiverem muita tarefa para fazer e só ficarem em pânico dizendo, ai meu Deus, eu deixei tudo para a última hora e agora estou lascado, já era. Eu tenho que reservar um tempo para fazer aquilo e repensar a minha maneira de estudar, sob pena de eu não dar conta do recado. Qual é o macete? Chegou uma atividade, tem um mês para fazer, faça. Você vai ter um mês para fazer outras coisas, inclusive nada, se você decidir que vai fazer nada, mas não deixou nada para em cima da hora. Isso é um problema do brasileiro, tá? Nós sempre temos o hábito de procrastinar, de empurrar com a barriga. Ninguém sabe tudo, a gente tem que ser humilde de entender que a gente precisa dos demais, por isso é tão importante trabalhar em equipe. E é muito ruim quando a gente acha que uma empresa ou qualquer profissão pode ser feita se não houver paixão. A gente precisa ter paixão por aquilo que faz, até por um trabalho de escola, porque senão ele não vai, tá? Essa é uma reflexão que eu gosto de colocar para a gente entender. Eu tenho uma outra que é muito mais resumida do que essa. Toda manhã na África, o servo acorda. Ele sabe que deverá correr mais rápido que o leão ou morrerá. Toda manhã na África, um leão acorda. Ele sabe que deverá correr mais rápido que o servo ou morrerá de fome, né? Quando o sol surgir no horizonte, não importa se você é servo ou leão, corra. Eu tenho uma outra que eu vi quando eu fiz mestrado. Eles colocaram no banheiro do mestrado um avisozinho dizendo assim, enquanto você está aqui no banheiro enrolando e não assistindo a aula, tem um aluno asiático estudando no seu lugar. Cara, os caras não param de estudar, eles são hiper focados, eles sabem que se eles não estudarem, vai ter alguém que vai estudar mais do que eles e vai passar. Estudem, pessoal. Ah, mas é a vida inteira assim? Não. Depois que vocês conseguirem os objetivos de vocês, vocês podem reduzir o nível de estudo, mas vão precisar continuar estudando. Não enlouquecidamente, mas vão precisar continuar estudando. É o meu caso. Eu tenho graduação, mestrado, doutorado, tenho uma especialização e estudo 2 horas por dia para não ficar ultrapassado, tá? Senão, já é. Viemos falando em eficiência e eficácia. Tá, que diabo é isso? Eficiência eu, quando morrer, eu quero me encontrar com Deus. E uma maneira de eu fazer isso é rezando sempre para expiar os meus pecados, ou seja, me perdoar dos meus pecados, e, ao mesmo tempo, ele entender que eu sou uma pessoa que no dia a dia faço as coisas direitinho. Então, eficiência é sempre a maneira, o caminho que eu faço para poder chegar a algum lugar. E a eficácia? Bom, quando eu morrer, é encontrar Deus e não o diabo. Essa é uma forma resumida. No futebol, eficiência é jogar bonito, é passar a bola direitinho, é ter o menor número de faltas possível, passar a bola a longa distância, é fazer as jogadas corretas conforme foram treinadas lá enquanto a gente estava
fora daquele jogo oficial. E eficácia é ganhar o jogo. Se eu não ganho o jogo, que é o objetivo maior de qualquer partida de futebol, no final das contas ninguém vai lembrar que eu joguei bem, que eu joguei bonito, porque eu não tive resultado. Ah, Sérgio, então o que você está me dizendo que é mais importante ser eficaz do que ser eficiente? Não. Também ser só eficaz e não ser eficiente, pode ser que eu consiga o resultado, mas eu tenha prejuízo no caminho. Vou dar um exemplo. Meu objetivo é fazer 10 pares de sapato para vender. Se eu conseguir fabricar os 10 pares de sapato em até uma semana, eu vou conseguir atender aquele pedido e vou ficar muito feliz, porque eu vou ganhar um dinheiro. Ok. Só que como eu estou com muita pressa, na hora de cortar o couro, eu não corto com cuidado. E ao não cortar com cuidado, eu vou gastar mais couro do que estava previsto inicialmente para fazer aqueles sapatos. E aí vai tendo apara. No final das contas, eu tenho 10 pares de sapato no final de uma semana, ou seja, eu fui eficaz, mas como eu desperdicei muito couro no caminho, porque eu estava com pressa e não parei para pensar, eu não fui eficiente. Resultado, eu vou conseguir entregar os 10 pares de sapato, mas vou tomar um baita prejuízo, porque eu gastei mais couro do que estava previsto gastar. Entenderam? Digam para mim se sim ou se não, por favor. Sim. Sim. Tá. Sim. Eu vou explicar mais sobre isso. Maravilha. Oxa, que bom. Então, quem cala consente. Eficácia é a palavra utilizada para indicar que a organização realiza os seus objetivos. Quanto mais eficaz for alguém, mais resultados ela vai alcançar. Agora eu vou dar como exemplo vocês. Vocês aí têm 4 anos de estudo pela frente. Este ano mais 3. O objetivo de vocês, ou seja, o que vocês esperam para ser eficazes, é passar na faculdade de sonhos de vocês, na universidade, no curso que vocês querem, na universidade que vocês querem. Se vocês daqui a 4 anos conseguirem, fantástico. Como é que eu posso ser eficiente nesse processo? Bom, uma grande chance de eu conseguir ser eficaz é ser eficiente. Ou seja, se eu estudar de forma adequada e tirar notas médias acima de 8, eu vou estar sendo eficiente. Opa, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que se eu for um aluno que só passa com nota 6 ou só passa com a nota mínima, eu vou ser um aluno medíocre que não vou conseguir atingir o resultado que eu quero lá na frente. Vou dar um exemplo que todo mundo sempre ouve eu dar. Faculdade de Medicina. Tem sempre um monte de aluno nosso querendo fazer faculdade de Medicina. Não sei que tanto querem ser médico, mas vamos lá. Querem ser médico. Tem 50 milhões de pessoas para uma vaga só. Se eu estudar só o suficiente para passar, eu vou estar sendo eficiente no Instituto Federal, mas eu não vou estar sendo eficiente para atingir o meu objetivo, ou seja, ser eficaz, que é passar no curso de medicina. O que você está querendo dizer com isso? Que eu tenho que botar na minha cabeça que eu tenho que ter uma nota média acima de 8. Como nota média acima de 8, Sérgio? Ora, eu não sou bom em matemática, mas eu sou bom em química, física e biologia. E sou mais ou menos em português. Então, se eu tiver um 7 em português e um 9 em biologia, eu vou estar com uma média 8. O que vocês têm que botar na cabeça é que tudo que vocês puderem fazer para tirar uma média acima de 8 é melhor para vocês. O que seria o melhor dos mundos? Que eu conseguisse tirar acima de 8 em todas as disciplinas. Puxa, mas isso é difícil. Vai ter disciplina que você vai tirar 10 e vai ter disciplina que você vai tirar 8. Ah, por quê? Pô, geografia não fui com os quadros daquela professora, não gostei, não achei legal. Ah, que professora chata, não me aprendi nada. Ok, ali eu não vou conseguir tirar mais do que 8 porque eu não tenho interesse. Mas em compensação na de português, que eu não era tão bom, e eu vi no meu ensino fundamental mais ou menos, eu vou me puxar um pouquinho mais, eu vou tirar mais do que 8, eu vou tirar 9. Eu vou ficar melhor do que eu era, e não vou ficar tão bom quanto sou na química, na física e na biologia, que tem tudo a ver com a medicina. Ah, e a tal da matemática, eu nunca vou precisar de matemática na medicina. Má notícia para vocês, quem for para a área da saúde vai precisar não só de química e física, mas vai precisar de química e biologia, mas vai precisar muito de física e matemática. Porque toda a parte de cálculo de líquidos e de medicação é tudo feito com física e com matemática. O que você está querendo dizer? Caras, não se preocupe com a nota mínima, se preocupe com a nota máxima. Aluno que se preocupa com a nota mínima não está sendo eficiente, porque ele já está preocupado em fazer o mínimo possível só para passar. Esse aluno não vai conseguir atingir os seus objetivos na vida. Ah, Sérgio, para aí. Mas meu pai e meu avô nunca tiveram ensino superior e venceram na vida. No tempo deles é verdade.
Hoje em dia não funciona mais assim. Quanto mais estudo eu tiver, mais chance eu tenho de passar. A diferença de um camarada, isso aqui no Brasil, a diferença de um camarada com ensino superior em relação a alguém que tem ensino médio é de 167% de salário a mais. Puxa, é tudo isso? É. E depois, se aquele cara do ensino superior parar no tempo, ele vai dançar e alguém com mais ensino superior do que ele vai ficar no lugar dele. Quer dizer, então, que eu não posso nunca parar de estudar? Nunca vocês podem parar de estudar. Mas que formas eu posso estudar? Bom, para ser eficiente, primeiro você tem que ter uma determinada parcela do teu tempo dedicada a estudar sempre. 2 horas por dia. Mas domingo é o dia que eu não faço nada. Não recomendo. Todo dia. O pessoal da pedagogia vai dizer que eu estou errado, tá? Mas vai por mim. Eu já cheguei onde cheguei, não foi de graça. 2 horas por dia. Se vocês fizerem 2 horas por dia todos os dias, vocês vão estar com a matéria sempre em dia. O que eu fiz? Eu trabalhava em hospital e fazia mestrado. Eu peguei as matérias que iam dar no mestrado, olhei antecipadamente, e eu tive 3 meses antes de começar as aulas do mestrado. Então, naquele semestre, eu peguei um livro de cada uma daquelas disciplinas e alguns artigos que estavam lá e li todos eles. Quando o professor me pediu para ler, eu estava lendo pela 2ª vez. Quando ele falava em aula, eu já estava ouvindo algo que eu já sabia, ou que eu já tinha lido e talvez não tivesse entendido. Mas como eu já tinha lido e não tinha entendido, eu já sabia o que perguntar. Por favor, eu não consegui entender tal e tal coisa. Aí o professor vai te olhar, mas por quê? Você mas isso não entra na minha cabeça. Me explica por quê. Isso aconteceu comigo numa cadeira de sociologia. Eu lia, não entrava. Lia artigos que falavam sobre aquilo e também não entrava. Quando eu já cheguei lá com a dúvida, ele me pegou, é assim. Mas isso que eu estou falando é o que eu estou sentindo, mas eu não estou vendo isso escrito em lugar nenhum. Falta. Então, ou seja, minha lógica estava correta e eu não conseguia entender porque eu não achava onde dissesse que aquilo que eu estava pensando estava correto. E graças à minha falta de conhecimento, graças à leitura anterior do que eu não sabia, eu consegui entender lá adiante. Gente, entendam, se vocês não fizerem isso por vocês, ninguém vai fazer, nem pai nem mãe. Lá na hora da prova, do vestibular, do Enem, vocês estão lá sozinhos e dependem só da cabecinha de vocês. Eficiência, então, é gastar o mínimo possível de recursos, fazer com que o caminho seja o melhor e mais produtivo possível, sem desperdícios. E eficácia é o fim onde vocês querem atingir. Bom, eu vou dar um outro conceito para vocês, que não é nem eficiência nem eficácia, para vocês terminarem de entender esse troço. Não está aí nos slides, tá? Existe um conceito chamado efetividade. Ser efetivo é o camarada que conseguiu ser eficiente, eficaz e olhou para o seu meio, para o seu entorno, e aquilo que ele conseguiu atingir, ou seja, foi eficaz, deu os efeitos que ele esperava dar. Então, vamos lá. Vocês tiraram nota 8, a média acima de 8 durante os 4 anos, ou seja, foram eficientes. Quando chegaram lá no final dos 4 anos, vocês conseguiram ser eficazes, conseguiram passar de ano e bem. Só que vocês queriam uma faculdade cuja nota precisava ser superior à média 8. Foram efetivos? Não. Porque enquanto você estava se preocupando em tirar uma média 8, os seus concorrentes estavam se preocupando em tirar uma média 9 ou 10. Então, os efeitos que eles conseguiram foi passar no vestibular para aquela faculdade que vocês estão querendo ir, e vocês não. Então, eu tenho que cuidar o tempo todo como é que andam os outros no meu entorno. Vou falar isso aqui para vocês entenderem num modo prático aqui em casa. Meus filhos, eles estudam num colégio particular que pertence à rede marista. Lá em Porto Alegre seria o Rosário, aqui em Novo Hamburgo é o Pio XII. O colégio, como todo colégio, tem defeitos, o nosso tem, todas as escolas têm, tá? Bom, eles estudam e tiram notas acima de 8, mas estão sendo eficientes. Todos os anos eu olho os alunos que estão se formando no ensino médio, ou seja, estão no 3º ano, e vejo em que faculdades eles passaram. De um modo geral, nessa última turma, só para citar um exemplo, eram 30, só 2 passaram numa federal, todos os demais passaram em particulares e algumas até bem ruinzinhas. Puxa, quer dizer que o colégio não foi eficaz, não entregou o resultado? Quer dizer que o colégio não foi eficiente, ou seja, no 2º grau, ele não está sendo eficiente, não está entregando as matérias
na quantidade, nem com uma visão adequada para os alunos, e, sobretudo, não está sendo eficaz porque está entregando alunos ruins. O que eu faço com os meus filhos? Eles fazem o Marista, fazem o Pio XII, fazem Kumon. Se vocês não sabem o que é Kumon, é um método japonês de há mais de 80 anos, que é muito famoso de São Paulo para cima, aqui no sul, porque Cargas d'Água não é. Até Santa Catarina é mais famoso. Onde você aprende a se concentrar, aprende a focar e aprende a estudar. O que eles estudam? Matemática, inglês e português. Além disso, eles fazem programação de computador, porque, na minha opinião, todos vocês precisarão saber programação de computador no futuro, independente da profissão que quiserem ser. Porque vocês vão fazer medicina, vão querer um determinado aplicativo para alguma coisa, vão tentar explicar para a pessoa que faz programação que não entende nada de medicina, mas vocês já vão dar as coisas meio escritas, e isso faz com que o programador entenda do que vocês estão falando, ele vai melhorar aquela programação de vocês, vai entregar o programa de vocês. Tá, e aí, no ensino médio? Eles não vão ficar no Marista. A nossa intenção é que eles vão estudar no Instituto Federal como vocês, porque nós temos professores que são mestres e doutores. Nós não passamos a mão na cabeça de vocês, nós os estimulamos a estudar, mas nós tiramos vocês o tempo todo da sua zona de conforto, e vocês lá não são tratados como clientes. Nenhum professor aí tem medo de perder o emprego, porque vocês vão rodar. No colégio particular, os pais vão gritar lá na direção, vão ameaçar tirar, e a direção vai, chama o professor e pede para o professor dar um jeito de passar o aluno, mesmo que ele não tenha condições. Conosco isso não funciona. Se vocês não estudarem de fato, vocês não vão para frente. Por que eu quero isso para os meus filhos? Porque eu quero que eles tenham a mesma educação que vocês estão tendo ali no Instituto, que não é só conteudista, mas também é uma visão que vocês vão enxergar o todo. Eu estou querendo que eles sejam eficientes, eficazes e efetivos. Que eles possam escolher o que querem ser na vida, não porque foi a vida que lhes impingiu aquilo, mas porque eles resolveram escolher. Sérgio, quer dizer então que se eles escolherem ser garis, eles vão poder ser? Vão. Se aquilo lhes fizer feliz, sim. Eu não quero que eles sejam garis porque foi só o que a vida lhes deu. Foi porque eles escolheram ser. Entenderam? Todos? Sim ou não? Sim. Sim. Peguei pesado com vocês? Não. Bom. Não. Tem uns alunos que geralmente me olham torto quando é presencial. Então, eficiência e eficácia andam juntas. Não adianta nada fazer bem se eu não alcançar os objetivos e não obtiver os resultados. Tranquilos? Eu quero que vocês fiquem com essa carinha ali quando chegar a época do vestibular. Ó. Essa carinha linda. Pessoal, deixa eu fechar esse trem aqui e voltar para vocês. Pronto, maravilha. Nós estamos... só faltou um aluno, maravilha, sem estresse. Vocês abriram a câmera e eu não pude ver vocês. Sacanagem, que maldade. Eu dando aula olhando só para o PowerPoint. Eu acho que eu vou botar um outro computador aqui do lado só para olhar vocês numa câmera e a outra mandando ver na comida. É maçã isso? É saudável. Saudável pode. Meninas, alguma dúvida de hoje? Tudo tranquilinho? Vocês viram que aquele artigo, quem leu, diz a mesma coisa, né? Eu procurei pegar um artigo que tenha lógica, que fosse fácil de ler. Minha sugestão é não joguem aquele artigo fora, porque esses conceitos de eficiência e eficácia vocês vão usar nos 4 anos, tá? Se por acaso alguém vier a fazer concurso público no futuro, esses conceitos também caem, porque qualquer tipo de emprego que vocês venham a ter vai exigir de vocês conhecimento de eficiência e eficácia. Agora eu vou contar um segredinho para vocês, que é uma coisa que sempre me assustou e quando eu vi na prática me assustou ainda mais. A minha tese, o meu doutorado, eu fiz em 3 hospitais diferentes e eu fui atrás de 2 setores que trabalhavam com qualidade e com eficiência. O nome do setor, inclusive, era Setor de Qualidade e Eficiência, dos 3 hospitais. E eu perguntei para o responsável de cada um desses 3 hospitais, para os responsáveis, como é que eles podiam definir eficiência e como é que eles podiam definir qualidade. O que era eficiência e o que era qualidade? Pasmem. Nos 2 primeiros entrevistados que eu fui fazer a pergunta, eles gelaram, porque eles trabalhavam com algo que eles não sabiam sequer definir. Como é que você vai trabalhar com algo que você não sabe o que é? Né? E são conceitos, não é que eles sejam complicados, mas você tem que dominar que eficiência significa gastar menos recursos na hora de fazer alguma coisa e eficácia é atingir o resultado. E de preferência ser efetivo, por exemplo, num hospital.
ser eficiente, eu fazer a internação da pessoa durar só o tempo que estava previsto durar, gastando o mínimo possível de recursos naquela internação, significa que eu não tive que dar mais remédio do que estava previsto, porque o cara pegou a infecção porque eu não fiz o processo correto. Porque as pessoas adoecem dentro de hospital, elas entram com uma doença e saem com 3 ou 4, se chama infecção associada. Se eu evito que esse paciente tenha uma infecção associada, eu vou estar sendo eficiente, porque ele vai ficar só o tempo de internação previsto. Eficaz, esse camarada sai melhor do que quando entrou. Ele entrou com uma determinada doença, a gente conseguiu minimizar muito essa doença, tá? Efetivo. Uma semana depois que ele saiu, ele morreu. Eu não fui efetivo. Ou pior, morrer não é o problema, tá? Vocês vão dar risada que eu vou falar agora. Efetivo, não ser efetivo significa que ele teve que reinternar. É sinal de que eu não cuidei de todos os sintomas que aquela pessoa teve. O que é isso? Nós aqui somos 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, cada um de nós tem um corpo diferente. Então, se der uma apendicite em mim, essa apendicite não vai ser igual a que dá em cada um de vocês, porque de repente algum de vocês tem pressão alta, outro tem pressão baixa, um é diabético, outro não é, outro tem histórico familiar de sei lá o quê, outro tem Alzheimer, tem de tudo. Para cada uma dessas pessoas, eu tenho que fazer um tratamento individualizado. Eu tenho que olhar o contexto daquela pessoa e me preocupar com todas as outras possibilidades que andam junto. Então, num hospital tem que ser efetivo, eficiente, eficaz e efetivo, senão aquela pessoa vai voltar a internar, o que não é bom, porque vai comer um leito que eu não tinha, certo? E eu vou gastar mais dinheiro com ela. Imagina no SUS isso, que o SUS só paga por um tratamento. Se reiterna pelo mesmo tratamento, o hospital não recebe, porque a culpa foi do hospital. É prejuízo certo, eu quebro o hospital. Ok? Tranquilos? Na próxima aula, então, vocês não deixem de assistir, por favor. A gente vai falar sobre análise macro e micro. Tem tudo a ver com isso tudo que a gente veio falando hoje, só que agora eu já começo a entrar num campo em que vocês vão ter que começar a ter uma visão mais sistêmica de todos. Por exemplo, Sérgio, eu queria muito fazer assistente social. Eu quero fazer faculdade de assistente social. Tá, análise macro e micro. Análise micro. Será que tem emprego para assistente social? Sérgio, não sei. Bom, então eu já digo para vocês, tem pouco. Os poucos que tem são por concurso público. Os hospitais que têm assistente social, eles têm porque são obrigados a ter, não porque eles acham que ela seja importante. Pô, Sérgio, você está me dizendo que não é uma profissão importante? Não, importantérrima. Tá, então eu queria muito ser assistente social, mas aqui no Brasil não dão valor. Sérgio, análise macro, existe algum país que dá valor a assistente social? Tem. Qual? A Alemanha. A Alemanha precisa de mais de assistentes sociais e de enfermeiros. Pô, Sérgio, quer dizer então que se eu estudar alemão, me formar assistente social em enfermagem, eu consigo morar na Alemanha e trabalhar lá? Mas como é que faz? Por que isso? Porque eles têm uma geração de gente muito mais velha do que a nossa e eles não têm gente para cuidar. E eles precisam importar mão de obra que tope cuidar dos idosos. Os alemães mesmos não querem trabalhar com esse tipo de público. Eles querem trabalhar em outras coisas que deem mais dinheiro. Pô, Sérgio, você está dizendo que ele é mal pago lá, o assistente social? Não, ganha bem direitinho, até porque é raro, só que não dá para ir qualquer um. Você já tem que ir com o alemão. Aí depois, você vai passar 6 meses ganhando um salário menor, eles vão te reforçar o alemão, e aí você já está legalizada para viver no país, trabalhando como assistente social. E depois eu posso mudar lá para outras coisas? Você vai ficar pelo menos 5 anos trabalhando com esse tipo de coisa até você conseguir fazer outras coisas. Mas então é possível ganhar bem sendo assistente social? Na Alemanha. Eu quero fazer enfermagem. Enfermagem aqui ganha mal. Onde eu posso ir? Canadá, Austrália, Nova Zelândia. O que eu preciso ter? Um puta inglês. Se eu não tiver um baita inglês, não vai adiantar? Não vai adiantar. E outra, não pode ser qualquer faculdade, tem que ser uma faculdade boa, porque você tem que fazer uma prova lá para validar o teu diploma. E aí, se tu fez uma faculdade muquirana aqui, como tem várias, quando chegar lá na hora de fazer a prova, você não vai saber nada, porque tua faculdade foi um enrola danado. Entende, gente? Então, vocês vão aprender a fazer análise macro e micro. E isso vai impactar, inclusive, nas escolhas profissionais que vocês vão ter. Tá bom? Muito chata a aula? Não? Mentirosas. Obrigado de coração. Você achou chata, Ellen? Obrigado, Ellen. Valeu. Um honesto em 30. Gente, assim, me parem sempre que vocês precisarem que eu pare.
eu reexplico sempre que precisar, tá? Eu não quero que você saia com dúvida daqui de nada, tá? E se por acaso na aula de hoje vocês tiverem alguma dúvida, não quiseram falar na frente, pode me mandar um e-mail que eu torno a explicar, a gente marca uma parte, qualquer coisa. Mas, por favor, me manda um sinal de fumaça que não tem como eu saber, tá bom? Ok, beijos grandes, boa semana, fiquem com Deus. Beijo, senhor. Tchau. Tchau, senhor. Tchau, querido. Tchau, senhor. Tchau, querido. Tchau.